Boa noite. Vamos chegando, vamos iniciando mais um dos nossos encontros, sempre aprofundando os nossos temas. Boa noite a todos, que seja uma noite bem especial. Temos bastante assunto. Hoje eu quero já iniciar logo. Nós estamos sempre num crescendo de informações e é importante que a gente saiba que tudo tem um sentido, que tudo aqui tem um crescendo mesmo, né? Que nós podemos estar evoluindo em nossa utilização do período de meditação. É sempre bom reforçar a ideia de que a meditação é algo ativo, né? Ela pode sim ter aqueles momentos nos quais nós simplesmente vamos entrar naquele estado intermediário, aproveitar daquele momento, colher os frutos daquilo com o sentido de nos conhecermos mais, mas ela também pode ser um momento de realizar algo justamente nesse estado de consciência alterado, né, o estado intermediário, nos quais a gente vai aprender muito mais profundamente sobre nós. E para isso, nós podemos utilizar esses momentos com várias dessas ferramentas que nós temos visto até aqui. O tema de hoje, ele está inserido dentro do anterior, aquele no qual nós falamos sobre o recolhimento, né? A reclusão ou recolhimento. Porque até o recolhimento ou a reclusão, ele pode até vir depois disso que nós vamos falar aqui, né? E o tema de hoje é afastamento ou enfrentamento, né? Quando nós vamos nos afastar de um problema ou de uma situação ou de uma característica e quando nós temos que enfrentar isso, né? Porque existe uma grande confusão e talvez até uma diferença nisso, né? Realmente é um tema bastante difícil, é difícil a gente saber qual é o momento que a gente tem que ir lá enfrentar, né? Enfrentar uma característica ou realmente vencer algo, ou qual é o momento que a gente tem que se recolher. Mas a forma de entendimento que eu vou mostrar aqui hoje, ela na verdade ela é complementar, né? Nós vamos usar como um complemento, tanto um como o outro. E novamente, esta live de hoje ela está baseada em um capítulo aqui deste livro, Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade. Hoje, inclusive, é o capítulo 4.5, que está lá na página 59. Tá? Inclusive, eu vou ler alguma coisa desse capítulo, né? Que o capítulo chama-se Desprogramando Características, mas eu vou além um pouco daquilo ali para que a gente possa realmente entender. Nós temos, então, assim, várias possibilidades ali dentro daquilo ali. Ali fala muito da questão do afastamento, né? Mas há também, assim, quando nós vamos ter a questão de desprogramar uma característica, e isso a gente pode levar até para uma coisa bem prática, no sentido assim, de vencer até um hábito, um vício, né? Um mau hábito, né? Então isso tudo a gente vai analisar, assim. Vamos lá então. Né? Então assim, nós vimos, né? A reclusão, né, que tem aquele aspecto lá do recolhimento, de se entender, e o afastamento tem um quê de reclusão também, porque quando nós vamos nos afastar de um problema ou de uma característica, e a gente vai ver o que isso é bem
agora bem esmiuçado aqui, ele vai nos facilitar reconhecer determinadas emoções. O afastamento, ele nos permite que nós nos conhecemos de uma maneira mais profunda e que impeça ou que nos ajude a não ter reações simplesmente sem que saibamos por que estamos tendo aquele tipo de reação, né? Então, é muito comum, assim, por exemplo, quando até o caso citado aqui fala da raiva, né, sentido em um certo momento, eu vou ler aqui para vocês depois. Então, por que nós sentimos uma raiva, né? Por que nós sentimos um medo? Por que nós sentimos uma ansiedade, né? Então, assim, às vezes, e é o que eu quero que se entenda, o afastamento e o enfrentamento, dessa maneira como eu coloco aqui, ele é complementar, né? O afastamento e o enfrentamento são complementares. O afastamento, nós nos recolhemos no sentido de entender o que nós sentimos, né? Quando é o caso da análise de uma emoção e de e até mesmo de um hábito ou um mau hábito, nós vamos nos recolher no sentido de que vamos utilizar os períodos de meditação para entender por que nós temos aquilo ali, da onde vem aquilo, né? Para que não sejam simplesmente reações inconscientes, né? E reações impensadas que nós tenhamos diante de alguma situação. Então aí nós vamos usar esse afastamento, essa reclusão, para nos entendermos, né? E talvez até vermos que isso vem lá de uma coisa bem antiga, né? Que pode até ser um trauma, e aí isso estar relacionado com a situação presente. E aí, a partir do momento que a gente se conhece mais e que se entende, que entende de onde vem aquela reação, ou até mesmo depois de ter, de certa maneira, até trabalhado com aquilo e sublimado, a gente pode entrar no enfrentamento, né? Por exemplo, se a gente tem um medo, né, e simplesmente enfrentar, a gente pode ter até um desastre, um acidente, um problema maior quando a gente simplesmente enfrenta sem entender por que a gente está tendo aquilo ali, né? Porque se for relacionado a um trauma, a um problema que ficou lá, guardado lá atrás sem a gente entender, pode ser mais problema enfrentar antes do momento certo. E às vezes, só pelo afastamento se entende tão profundamente alguma coisa que depois aquilo ali se dissolve e a gente até nem precisa desse enfrentamento assim mais sério. Então, são situações que realmente assim, ó, só com o autoconhecimento e querendo mudar é que a gente vai fazer. Então aqui, a gente precisa, quando a gente faz o afastamento, a gente vai ter maturidade para o enfrentamento, vai se conhecer de uma maneira mais profunda para poder fazer esse enfrentamento. Tá? Eu vou ler aqui a parte que está ali na página 59 desse livro, Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, que ela diz assim: a questão aqui é, quando temos algum conflito ou problema que precisamos resolver, como fazemos para eliminá-lo ou afastá-lo da nossa mente e da nossa vida? Para resolvermos um conflito, precisamos entrar em um estado de consciência no qual possamos estar livres de determinados problemas ou de determinadas manifestações negativas de nossa personalidade. Essas manifestações negativas podem estar relacionadas com aquelas que ficaram conhecidas tradicionalmente como os 7 pecados capitais, a saber, ira, inveja, gula, cobiça, orgulho, luxúria e preguiça. Notem que aqui a gente está utilizando assim, né, 7 tipos de emoções, né, que a classificação de emoções ela varia muito até de escola psicológica ou de acordo mesmo com pesquisas novas que foram feitas e hoje se coloca como sendo até 4 básicas, né? Mas aqui a gente está relacionando assim com uma outra característica mais antiga, até mais filosófica, né? E aqui a gente até pega assim o exemplo que eu coloco, né, para entender uma característica bem marcante, né? Eu coloco aqui a ira, né, ou a raiva. E aí eu coloco uma situação assim: analisamos o problema de uma pessoa que sente raiva.
ou ira, né, conforme enunciado anteriormente. Ela se pergunta todo dia, toda hora, a cada segundo, como posso eliminar esta raiva que eu sinto? Ela pode estar sentindo raiva por um filho ou pela família, por exemplo. Né? Aí eu coloco a situação seguinte: imagina que a tua raiva se manifesta quando estás na tua casa, à noite, quando vais assistir a novela. Ou o que tu podes fazer para eliminar essa raiva se tu precisas viver neste mundo, se precisas encontrar teu filho, se precisas encontrar o teu marido, se precisas ir para o trabalho. É? Se essa raiva se manifesta contra a tua família, é preciso encontrar um equilíbrio ou certa harmonia. É? Entretanto, é preciso estar atento para poder encontrar momentos certos para ou aplicamos a energia ou fazemos uma meditação mais profunda e que nos permita, de alguma maneira, fugir, entre aspas, da situação que provoca a manifestação inicial desta raiva. E aí o que a gente fala é o seguinte, ó, na hora que tu irias assistir a novela com a família, que seria o momento da tal raiva, naquela hora tu te retiras. Elimina aquele momento da tua vida. Tu precisas sair do lugar. Vai para um quarto, para uma sala, para o banheiro que seja e faz a tua aplicação ou a meditação. Tu vais fazer isso por uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, até que desprograme o problema. Então aqui a chave, que até está colocada aqui, né? A chave é desprogramar o problema. Tu precisas desprogramar aquele momento que gera, traz ou manifesta aquela raiva. É importante lembrar que, como seres humanos, fomos programados para sentir e expressar a tudo que de determinada maneira são os padrões de consciência. Ao desprogramarmos isso, o problema é eliminado. É preciso, para certos casos da necessidade consciente de trabalho, né, de eliminação das características negativas, sentir tudo de uma maneira diferente do que se sentia antes. Precisamos, inclusive, aprender a reconhecer os sentimentos que sejam aqueles que nós precisamos até mudar. Né? Então, uma coisa que precisa ficar clara novamente é que esse afastamento sugerido ele não é uma fuga para não enfrentar, para não entender, para não conhecer. Muito pelo contrário, esse afastamento, na verdade, ele vem para permitir que as nossas necessidades reais ou aquilo que está lá escondido ou o que dê motivo para a gente sentir essa raiva ou esse medo ou até mesmo se for relacionado à gula, né, à fome ou ao excesso de desejo, seja lá, tudo que tiver relacionado com essas emoções mais profundas ou até mesmo com esses, como aqui eu falei, né, o exemplo dos pecados capitais, que são características muito marcantes, muito fortes na civilização como um todo. Então o recolhimento e esse afastamento, ele vai ser o motivo para nós entendermos da onde vem isso realmente. Num primeiro momento, se a gente simplesmente se afasta de um problema, se a gente retira aquilo, né, tá naquele momento tu vai sentindo aquela raiva. Quer dizer, se tu encontrou, né, 9 horas, sento ali com a família, me dá raiva, me dá angústia, me dá ansiedade, eu não gosto, eu brigo com todo mundo. Então, eu entendi que aquilo ali está acontecendo, eu me afasto um pouco, eu medito. Às vezes, só esse afastamento por um mês, né, a gente sempre tem que lembrar daquilo que a gente já colocou, mas que é uma lei, a lei da programação mental ou da reprogramação mental, que a gente sempre coloca assim, ó, 21 dias leva para que a gente possa formar um novo caminho neural, né? Isso aí já está na neurociência, isso aí já se vem fazendo desde antigamente, mas hoje até já está comprovado que sim, um caminho neural, ou seja, para a gente reprogramar uma característica, um hábito, ou até retirar um vício, a gente precisa ter firme a ideia de fazer continuamente por 21 dias o novo padrão que se quer. Então, se esse afastamento por 21 dias ocorre, de alguma maneira, ou a gente vai entender o motivo pelo qual a gente sente aquilo, ou simplesmente aquilo de alguma maneira modifica também e nós temos a entrada em um outro padrão, em um padrão diferente daquilo, cortando então uma certa manifestação.
Então, assim, ó, e uma outra coisa importante que precisa falar, inclusive eu já estou lançando aqui uma base para algo que a gente vai trabalhar muito mais adiante, mas eu ainda quero colocar algumas bases aqui. É, é assim, ó, quando se quer trabalhar com algo para desprogramar uma característica, para retirar um hábito, ou até mesmo para vencer um vício, é preciso fazer 21 dias, pelo menos, e sem falhar, né? E manter uma atitude mental positiva. A gente vai ver aqui os detalhes de como isso é feito e a gente vai entender sempre assim, ó, sempre quando for fazer o procedimento, a gente tem que estar nesse estado intermediário que a gente consegue por meio do exercício básico para meditação, que é isso que a gente faz aqui toda vez. Então lembre-se sempre que toda semana é um exercício de a gente poder reconhecer esse estado intermediário de consciência, esse estado alterado, né? Alguns chamam lá estado alterado mesmo, né? De consciência, que é onde a gente pode estar realizando determinadas afirmações e essas afirmações têm um efeito muito mais profundo na modificação que se quer fazer. Tá? Então, assim, sempre quando a gente também vai trabalhar em algo, a gente precisa fazer afirmações corretas de uma maneira correta, de uma maneira que elas sejam sempre mesmo afirmações, né? Não adianta a gente dizer assim, por exemplo, não vou mais ser, não vou sentir raiva. Não, o cérebro vai entender, ele vai retirar o não e vai colocar assim, vou sentir raiva, entendeu? Quando sempre o cérebro vai entender, ele não entende aquele não, ele entende a afirmação. Então, quando nós precisamos dar uma ordem, e uma ordem que vá desprogramar ou reprogramar o nosso cérebro, precisa ser eu vou ser positivo, então eu manifesto um padrão diferente, sabe, tem que ser uma coisa que seja forte, positiva, né? Algumas vezes até no dia, que é uma coisa que eu acho bastante interessante, a gente pode ir lá na frente do espelho e dizer, afirmar, eu posso, eu consigo vencer isso, eu consigo vencer esse hábito, vai criando essa atitude mental. Se tu não cria atitude mental, só aquela meditação passiva, ela não adianta nada. Da mesma maneira, quando a gente, por exemplo, sofreu algo no nível emocional, a gente entra às vezes lá num processo né, de queda muito grande, assim, quase lá beira a, beira uma depressão. Então, assim, ó, quando a gente faz isso, aí a gente precisa de outros mecanismos, que aí inclusive está no próximo capítulo também desse livro, que diz ali a avaliação da conduta. Né? Então, quando a gente entra nos processos assim, onde precisa recriar toda uma nova forma de vida, todo um novo sistema de interação até, né, de conduta social, a gente precisa aí usar uma coisa que é muito importante que chama o hobby, né? O hobby é aquela atividade que se faz como uma, eu não diria uma distração, mas eu diria que é uma forma de atenção até, né? De criar novas áreas, de estimular junto com essas afirmações novas áreas no cérebro, e isso pode ser relacionado à arte, à música, né? E quando é um processo assim que está relacionado a relacionamento afetivo, por exemplo, a gente precisa aí também estar em um grupo, né? Fazer uma atividade física, por exemplo, que seja um grupo, eu chamo assim, ó, grupos temporários, né? Por quê? Porque depois que se sai daquilo, parece que aquilo ali já não é mais, né? Depois que se sai daquele estado e que se conseguiu atingir o outro, aquilo que a gente estava fazendo parece que não é mais necessário e às vezes até a gente deixa essas pessoas, esse grupo, essa atividade de lado. Então a gente tem que entender assim, ó, que algumas coisas são necessárias de uma maneira temporária e outras são permanentes. Sempre quando a gente vai mudar um padrão, a gente precisa entender isso, mas a gente precisa estimular também determinadas áreas do cérebro que elas vão facilitar para que esses novos caminhos sejam feitos. E lembrando, sempre afirmações positivas, porque quando existe um não em uma frase, ele é anulado e a frase fica como se fosse
afirmativa, né? Então, se eu coloco, por exemplo, assim, ó, não vou comer chocolate, aí o teu cérebro entende, vou comer chocolate. Então, sempre quando for retirar algo, precisa ser, a partir de hoje, eu tenho uma dieta nova, ou a partir de hoje, eu consigo me manter num estado positivo, né? Então, é sempre importante ter a afirmação de uma maneira correta, tá? Deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Então aqui, como eu estava dizendo, né, em muitos casos será preciso cansar o corpo e a mente para que uma ideia fixa possa ser eliminada. Sempre quando a gente está num, né, como eu estava dando o exemplo aqui de um relacionamento, o que mais acontece é aquelas ideias fixas, né, que muitas vezes pode vir aí o e se, né, o e se tivesse acontecido. Até esse do e se é um tema muito importante que a gente vai ver num próximo episódio. A gente vai falar muito sobre isso, né? Tem pessoas que são mortas, né? Mortos por e si, né? Se tivesse feito algo diferente, se tivesse, né, acontecido algo que não fosse aquilo que eu escolhi. Pode-se utilizar para isso, né, para eliminar essas ideias fixas, um hobby, seja relacionado às artes em geral ou exercícios físicos. Pode-se encontrar tarefas que sejam produtivas, ocupem o tempo, cansem o físico e no final ainda tragam uma satisfação e alegria. É preciso utilizar a inteligência para criar um padrão diferente. Para se livrar de um vício, por exemplo, é preciso se afastar dos locais, e aí vem novamente o afastamento, das situações e dos amigos que encontra e que estimulam o tal vício. Pelo menos até ter certeza de que o problema foi vencido. Então, aí nesse caso ainda é preciso fé, coragem e acreditar que aquilo ali é possível, mas sempre com determinação. Determinação, diligência e uma rigidez mental para que aquele padrão seja alcançado e que seja transformado. E sempre num período mínimo de 21 dias. Preferencialmente, sempre pela manhã bem cedo ou à noite lá antes de dormir. E durante o dia pode fazer aquilo que eu falei ali também. Vai lá na frente do espelho, se olha bem e bota as afirmações: eu posso vencer isso, eu posso ser tal coisa, eu posso ser diferente, eu consigo. Algumas até já conseguem se visualizar lá no futuro, né? Até a gente viu aqui lembra? Uma técnica lá para a construção do futuro, né? E aquilo ali pode ser usado também no sentido até de transformar um hábito, um mau hábito, um vício. Né? Então a gente precisa entender essas particularidades que tem a meditação com termos bem simples. Então, voltando. A diferença entre afastamento e enfrentamento. Nos afastamos para nos compreendermos, nos afastamos para que de alguma maneira durante os períodos de meditação possam vir insights, possam vir ideias e talvez até memórias sobre o que nos provoca determinadas sensações, emoções, medos, né, que é uma emoção também, uma emoção profunda, e daí possamos organizar a nossa mente, organizar as nossas emoções, os nossos sentimentos que derivam dessas emoções profundas, né? E aí podemos passar para um novo padrão. Então aqui nós vimos várias coisas diferentes. Utilização da meditação como uma forma de desprogramação, de entendimento profundo de emoções, para depois entrar no que seja o enfrentamento. Ou seja, para depois entendermos realmente nossas reações e como nós nos manifestamos. E se isso for de alguma maneira equivocado, nós temos esse padrão, essa forma, essa estrutura que nós utilizamos para modificar um padrão, para modificar uma forma de viver. Né? Lembrando sempre, então, que é uma coisa que eu acho que eu vou começar a repetir a partir de agora. A meditação, apesar de que o procedimento é sempre o mesmo, ela nunca, jamais, ela é repetitiva. Porque em cada vez, ou nós estamos fazendo esse exercício de reprogramação, de
entrar em um outro estado, um outro padrão mesmo de consciência, de hábito, ou nós estamos entendendo mais profundamente as nossas reações, as nossas emoções e talvez até entrando em um estado onde determinadas memórias ocultas possam vir e possam, por isso, modificar até nosso padrão de escolhas, né? Porque, como eu já disse antes, e é uma coisa muito importante de sempre ter em mente, a maioria das nossas escolhas são inconscientes e baseadas naquilo que está guardado em nós e que, de alguma maneira, interfere em tudo o que nós fazemos. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós vamos, de fato, começar a ter escolhas próprias. E sempre entendendo, então, que livre-arbítrio é algo que só vai acontecer para aqueles que, de fato, se conhecerem e entenderem por que chegam a determinadas escolhas, por que chegam a determinados gostos, por que se sentem de determinada maneira. E só depois disso entrariam outros conceitos aí mais espirituais, né, que aí já nem tem mais livre-arbítrio, mas sem entender o inconsciente, sem entender as reações que se tem aqui, essas outras coisas são utopia e devem ser deixadas para depois. Porque precisamos sim entender as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos e principalmente aquilo que não entendemos de fato. E a meditação, voltando, ela nos traz muito dessa consciência. Quando isso é muito complicado, aí a gente tem que recorrer a determinados recursos, né? Por exemplo, um bom terapeuta, um bom psicólogo, até quando as memórias vêm e de certa forma elas são tão duras, são tão doídas que a gente não consegue realmente processar tudo isso. Mas com a meditação também, isso vem e nos traz um crescimento maior, justamente até para saber se a gente precisa de um auxílio ou não. E se não precisarmos, e se pudermos entender isso, processar de determinada maneira e ir adiante, tanto melhor, né? Boa noite a todos os que estão chegando. Então vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui, só mais um detalhe. Para a semana que vem, já que nós vamos entrar aqui nesses detalhes assim, não vai ser ainda esse do e si, mas vai ser essa questão justamente das verdades internas. Quando saber se é uma intuição, se é algo que é verdadeiro ou não. E é um exercício muito, muito importante da gente ir descobrindo o que vem de nós e o que é importante. Porque a gente às vezes assim, ó, é algo que é também até uma lei. É a coisa mais difícil que tem é a gente saber o que é para a gente ver de fato em nós, né? É mais difícil a gente saber quem a gente é de fato e o que a gente precisa mudar. É como se a gente tivesse assim um espelho embaçado, né? A gente está enxergando ali, mas não está vendo. Né? Esse era o tema de hoje, né? Diferença entre afastamento e enfrentamento. Se ficarem dúvidas, por favor, mandem questionamentos, que na próxima semana a gente volta a esse tema ou seguimos adiante. Passamos já meia hora. Obrigado aos que chegaram. Vamos ao nosso exercício agora. Vamos fazer o nosso exercício básico para a meditação. A gente pode até refletir sobre esse tema de lá, depois que atingir o estado intermediário. Lembrando sempre, né, só para concluir isso, que toda mudança, toda transformação que for feita, seja uma reprogramação ou desprogramação, mudança de hábito, retirada de um vício, precisa, para ser efetiva, estar sendo realizada nesse estado intermediário. Então, a meditação ou a condução da meditação até esse estado intermediário é talvez a maior chave que a gente tem. Depois, mais adiante, quando a gente já tiver uma base bem sólida, aí nós vamos entrar em uma ferramenta que é bem mais eficaz, mais rápida, que é aí sim para resoluções mais profundas, para o entendimento mais profundo de tudo isso. Vamos então ao exercício. Primeiramente, então, eu peço que todos encontrem uma postura bem confortável.
Vou colocar aqui uma música. Vamos então sentar de uma maneira bem confortável, deixando a coluna bem ereta. Aqueles que estão sentados em cadeiras, os pés bem apoiados no solo, podem fechar os olhos, iniciar com uma respiração um pouco mais profunda. E então, nós vamos deixando que os nossos pensamentos simplesmente passem. Nós vamos deixando que a nossa mente fique concentrada nessa respiração, que pode estar um pouco mais profunda. Lembrando que ela sempre precisa ser silenciosa, sem qualquer ruído. E, importantíssimo, que nós precisamos ficar imóveis até o final do exercício para que a gente consiga realmente obter o resultado. Ficar imóvel permite que o nosso corpo chegue a um estado de suspensão, eu diria assim, que aí vai nos permitir entrar muito mais profundo para dentro de nós e alcançarmos esse estado intermediário. Então, neste momento, nós vamos entrar naquela nossa convenção de contagem, uma contagem lenta, e essa contagem ela precisa ser igual tanto na entrada como na saída do ar dos pulmões. Então, se nós inspiramos contando até 4 ou 5, nós expiramos contando até 4 ou 5. Por exemplo, inspirando 1, 2, 3, 4, 5. E expirando 1, 2, 3, 4, 5. Sem interrupção, como um fluxo constante nessa entrada e saída do ar dos pulmões, sempre de uma maneira muito confortável, sem pressionar, sem exigir demais dos pulmões, tornando essa contagem bem lenta e a respiração, por consequência, mais profunda, suave, serena, sem ruído. Ainda é o momento de ajustar a postura para que ela seja bem confortável e que nós possamos ficar imóveis até o final do exercício. Cuidando sempre dessa contagem para que ele se torne igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. E neste momento, então, nós vamos direcionar toda a nossa respiração, toda a nossa concentração lá para os pés. Nós vamos respirar nos pés e, ao mesmo tempo, sentindo os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. Lá nos pés. A respiração sempre profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos, sentindo também os tornozelos desbloqueando, harmonizando, relaxando. Sempre com a contagem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Nos tornozelos. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos, sentindo as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração profunda, suave, e sempre mantendo essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões.
Respiramos e nos concentramos agora numa área um pouco maior, dos joelhos, coxas, nádegas, até os quadris. Sentimos toda essa área, joelhos, coxas, nádegas, até os quadris harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração bem profunda, bem suave. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no abdômen e nos órgãos internos da região do abdômen. A respiração sempre profunda e suave, mantida por essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões, lá no abdômen. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax e nos órgãos internos da região do tórax. Sempre a respiração é profunda, suave, serena, mantida por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço, sentindo as costas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com a respiração profunda, sempre com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos, sentindo as mãos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com a respiração profunda. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos. Sempre a respiração é profunda, suave, serena e sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos braços, nos ombros, sempre com a respiração profunda, sentindo os braços, os ombros relaxando, harmonizando, desbloqueando, e sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no pescoço, sentimos a garganta, as cordas vocais. Respiramos e nos concentramos na mandíbula, deixando que ela relaxe. Sempre a respiração é profunda, suave, serena. Sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos relaxando os lábios, a boca. Sentimos a língua relaxada, que pode estar solta ou tocando levemente o palato. Respiramos relaxando os músculos da face, o nariz,
as orelhas, ouvidos. Respiramos e nos concentramos nas pálpebras, nos olhos, sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão, na testa e no couro cabeludo. Sempre a respiração é profunda, sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. E neste momento, nós podemos sentir todo o nosso corpo vibrando em harmonia, como um só órgão, cheio de vitalidade. E nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pelas pernas, joelhos, coxas, nádegas, abdômen, tórax, pelas costas, pelas mãos, antebraços e braços, ombros, pescoço, pelo rosto, até o alto da cabeça. E sempre com a respiração profunda e ainda com essa contagem lenta, nós vamos visualizar agora, um pouquinho acima da nossa cabeça, uma pequena esfera de luz branca, translúcida. E essa pequena esfera de luz, ela reage à nossa respiração, pulsando e aumentando o seu tamanho. E enquanto realizamos essas respirações profundas, nós sentimos e visualizamos que essa esfera de luz aumenta a tal ponto que ela consegue agora envolver toda a nossa cabeça, trazendo-nos uma incrível sensação de conforto, de harmonia, de amor, de vitalidade, de acuidade mental. E ainda com essa respiração profunda, nós vamos observando, visualizando, sentindo que essa esfera aumenta ainda mais, a tal ponto de que agora ela consegue envolver todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os nossos pés. E enquanto visualizamos isso, visualizamos também como uma verdadeira chuva de luz se derramando em todos os níveis do nosso ser. E nós podemos sentir isso como uma verdadeira chuva de luz que vai nos trazendo mais conforto, mais harmonia, mais vitalidade, acuidade mental. E essa verdadeira chuva de luz, ela vai se derramando, passando pelo alto da nossa cabeça, pelo nosso rosto, pescoço, ombros, braços, mãos, pelo tórax, pelas costas, pelo abdômen, pelos quadris, pelas nádegas, coxas, pelas pernas, até os pés. E ainda mantendo essa respiração profunda, nós vamos manter essa imagem dessa verdadeira chuva de luz se derramando até que nós nos percamos em nossa consciência.
Neste momento, então, nós podemos ir retornando à nossa consciência habitual ou continuar o exercício e realizar aí um procedimento mais profundo. Aqueles que quiserem podem continuar nesse relaxamento e aqueles que desejarem podem retornar. E eu, hoje, me despeço aqui e retornamos a semana que vem com outro tema. Obrigado a todos e uma boa noite.